E aí, pessoal, e essa queda do Bitcoin, hein? 60 mil dólares. Bom, nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre uma análise de preço do Bitcoin, porque a gente está no último suporte de preço, ali próximo na região de 60 e 61 mil dólares. Vou falar do indicador RSI, que também está muito sobrevendido, mas pode ainda descer mais um pouquinho. Vamos falar sobre o mercado futuro, balanço de Bitcoin nas corretoras, que vou olhar, fazer a comparação na Binance, né? Continua, né, o saque de Bitcoin das corretoras, mas na Binance teve um inflow, ou seja, uma entrada de Bitcoin dentro da Binance, e isso significa venda, né? Vou falar também do preço realizado, também nos indicadores de ciclo de longo prazo, né? Então, na tela para a gente começar. Inicialmente, vamos dar uma analisada aqui no gráfico do Bitcoin, né? Se a gente analisar aqui, de fato, acho que não tem muito o que dizer, né? Se a gente perder essa zona aqui de 61 e 60 mil dólares, com certeza ele deve vir buscar aqui essa zona, né, de 50 mil dólares, né? Até porque a gente vai estar projetando esse topo duplo para baixo. E veja que ele já está perdendo nesse momento, né? Outra coisa, eu coloquei essa barrinha aqui, que são ordens de compra aqui, né, de baleias, né, instituições. As ordens mais relevantes, a faixa está exatamente em 60 a 59 mil dólares, então seria interessante posicionar ordens, se você estiver interessado em comprar nesse momento, posicionar ordens de compra nessa faixa aqui, né? O preço já está perdendo essa faixa de 61. Então, novamente, aqui é uma zona boa de liquidez, mas a gente teve, né, um toque, dois toques, três toques, 4, 5, sexto toque aqui nessa zona de suporte. Então, se a gente olhar a estrutura de alta, a gente tem essa linha de alta aqui, ó, um toque, dois toques, 3, 4, perdeu. Mas a gente já teve essa situação no passado, o que aconteceu, né? Um toque, dois toques, três toques, perdeu, né? E a gente ficou acumulando aqui. Quando ele perdeu essa estrutura de alta, o que aconteceu aqui? O preço fez 12% de baixa, né? Se a gente olhar mais ou menos isso daqui, ó, daqui onde ele perdeu, 12% está exatamente aqui nessa zona de 59 mil dólares. Então, pode ser, né? Pode ser que segure exatamente aqui, parecido, né, com essas ordens de compra aqui. Não sei se segura, vendo, né? Teve ordens de compra aqui tentando segurar o preço do BTC, mas de fato não segurou, tá vendo? Ó, ordens aqui, ó, tentando segurar o preço, e o preço realmente nesse momento está indo buscar exatamente essa zona aqui, né? Outra coisa que a gente pode olhar aqui é o indicador RSI, né? Veja que ele já está numa zona bem sobrevendida, mas veja que eu botei essa linha tracejada amarela aqui embaixo porque ele pode buscar essa zona de 20. Como exatamente quando ele perdeu isso daqui, ó, quando ele perdeu essa estrutura aqui, ó, nessa zona, ele já estava, né, nessa estrutura, nessa zona de sobrevendido, e foi lá buscar a zona de 20. Então, nada mais justo do que ele buscar essa zona aqui de 20 pontos no RSI, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Caso o preço fique lateralizando aqui, seria positivo, né? E esse RSI esfriaria mais um pouco para cá, tá? Olhando indicador de sentimento como o índice meio de ganância, a gente vê que ainda está em ganância. Por quê? Nesse momento eu vejo muita gente ainda falando em comprar altcoins, tá? Muita recomendação de altcoins, de shitcoins. A queda, né, pode fazer de fato jogar mais ainda o preço para baixo. A gente está numa zona assim bem complicada, né? Se perder isso aqui, já era. Saldo de Bitcoin nas corretoras. Veja, a gente tem aqui um fluxo de saída grande de Bitcoin das corretoras, né? E o preço ficou lateralizando e está caindo, tá? Isso é bem ruim, sabe por quê? Porque geralmente quando a gente tem uma saída grande de Bitcoin das corretoras, isso é o que a gente chama de diminuição da oferta de Bitcoin para venda. Mesmo que não tenha tanto interesse de compra, mas a gente consegue ver uma escassez, né? Mas qual é o problema aqui? Às vezes, quando a gente está em um topo assim, alguns corretores começam a vender, te devo Bitcoin. Por quê? Porque ela pensa, não, olha, o Bitcoin está muito caro, se eu começar a vender um Bitcoin falso aqui, eu posso depois, eu vendo aqui, depois recompro lá embaixo, porque vai estar barato, e eu comprar essa galera. Então,
tem dois riscos. Primeiro, você deixar na corretora, né? A corretora tentar manipular o preço para baixo, e outro risco é da própria corretora quebrar. E é o que geralmente acontece, né? As corretoras quebrarem. Se a gente olhar o mercado futuro, a gente vê ainda bastante ganância, né? Bitcoin para março de 2025, a gente tem aqui um spread de 10%. Então, eu queria ver isso daqui abaixo de 10%. Ainda não sai de 10%, né? Para junho, 28 de junho, né? Final do mês, a gente tem aí um spread de 7%. Então, provavelmente, a gente pode ver mais queda acontecendo, né? Olhando aqui as zonas de liquidação, o preço já liquidou bastante aqui, a gente ainda pode ver mais liquidações aqui, ó, buscando exatamente essa zona aqui de 60, né? Onde tem posicionado essas ordens aqui, ó, interessante, né? Se a gente ver aqui, pode ser que o preço realmente segure aqui nos 60 mil dólares, né? Olhando agora o preço realizado das pessoas que compram Bitcoin no curto prazo, esse gráfico aqui não é atualizado, mas a gente já consegue ter uma ideia de como é que está aqui, né? Porque veja que sempre que o preço ficar abaixo desse preço realizado, a gente tem um bear market, e o preço sempre fica acima desse preço realizado, a gente tem um bull market, né? Uma zona, um período de alta, né? Nesse momento agora o preço perdeu, né? Isso aqui, se a gente olhar agora, esse indicador mostra o preço em 63, mas nesse momento já está em 61 mil dólares. Então, se a gente comparar com outros períodos mais atrás, isso já aconteceu, né? Como por exemplo aqui. Então, resta agora a gente olhar o ciclo atual. Então, a gente está aqui na data halve 0 e 100 dias pós-halve, né? Então, a gente pode esperar correções, né? Uma correção ainda até ali meados de setembro ou outubro, né? Se a gente pegar 100 dias halving, a gente tem mais ou menos, então a gente tem lá para final de julho, né? Final de julho seria, quem sabe, né? O final dessa correção. Isso pode dar confluência se esse final aqui nessa projeção do topo duplo aqui, tá? Então é possível. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e você no próximo vídeo.